Uma boa tarde para você, meu caro Belay Júnior. Boa tarde para todo mundo ligado no Bronca Pesada da TV Cidade. Um abraço para todos os nossos telespectadores. O Campeonato Brasileiro dá uma parada, à exceção de amanhã, onde teremos o fechamento da rodada 33 entre Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo está de ressaca, devido às comemorações da conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil. Mas um detalhe, o Gabigol não participou das festividades que o Flamengo fez na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro. Os jogadores comemoraram bastante, numa casa de show, se esbaldaram, cantaram, beberam, mas o Gabigol não compareceu, não foi a esse evento festivo dos jogadores e dirigentes do Flamengo com suas famílias. Portanto, já há, digamos assim, um desligamento do Gabigol com o Flamengo, com o Clube de Regatas do Flamengo. E o Gabigol realmente entrou em rota de colisão com a diretoria não gostou nada do que Gabigol falou, gerando uma crise interna no Flamengo, Há um racha no Flamengo muito grande, uma crise interna no Flamengo, vem eleições aí, e essa declaração do Gabigol, esse posicionamento do Gabigol não pegou nada bem para o jogador e gerou, digamos, uma crise interna no clube. O Flamengo também entrou com uma reclamação junto à CBF por tudo aquilo que aconteceu lá na Arena MRV. Arena MRV antes, durante e depois do jogo. O Flamengo mandou uma nota oficial reclamando bastante, uma nota de repúdio por tudo que aconteceu na Arena MRV. E a Procuradoria do STJD já se manifestou pedindo o fechamento da Arena MRV de imediato. E o Atlético Mineiro tendo que jogar em outra praça com os portões fechados, sem a presença da torcida. Portanto, hoje teremos essa decisão, se realmente o pleno do STJD julgar procedente, vai fechar a Arena MRV por 10 jogos e o Atlético Mineiro vai jogar ou no Mineirão ou na Arena Independência sem a presença do seu torcedor. E detalhe, o Atlético Mineiro ainda tem jogos do Campeonato Brasileiro a cumprir e ainda busca uma vaga, porque se perder a Libertadores para o Botafogo, precisa de uma vaga na Libertadores dentro do Campeonato Brasileiro, hein? Cenas do próximo capítulo. O STJD, a Procuradoria já se manifestou, acredito que o pleno aceite e o Atlético Mineiro fique sem jogar na sua casa no resto da temporada e até a partir do início do ano que vem. Vamos esperar. O Flamengo que joga com o Atlético Mineiro, o Davi Luiz não terá jogadores que estão servindo a seleção brasileira, o Gerson não joga, está servindo a seleção brasileira e alguns outros jogadores também servindo as suas seleções. Portanto, o técnico Felipe Luiz não poderá contar com os seus jogadores que estão, o Gerson que está servindo a nossa seleção. Flamengo e Atlético Mineiro, amanhã, quarta-feira, às 8 da noite, jogo programado para o Maracanã, jogo do fechamento da rodada 33 do Campeonato Brasileiro. A seleção brasileira está treinando no Mangueirão, aí bem perto em Belém do Pará, onde na próxima quinta-feira enfrenta a seleção da Venezuela em Maturim, pelas eliminatórias sul-americanas. O Brasil é o quarto colocado, O Uruguai é o primeiro, Colômbia é o segundo, o Brasil está em quarto lugar nessa competição. O técnico Dorival Júnior, meu caro Belay, ele treinou leve ontem, segunda-feira, porque não contava com os jogadores que estavam disputaram a decisão da Copa do Brasil e também disputaram a caso do Léo Ortiz e do Gerson, que estão servindo a seleção brasileira do Flamengo, e caso do Arana, que está servindo também a do Atlético Mineiro. Os jogadores também que atuaram na Premier League. Os jogadores chegaram a Belém, mas não participaram das atividades. O grupo foi dividido em dois. Os jogadores fizeram atividades leves. Hoje, a partir das 5h17, horário de Brasília, ele aí sim vai usar todos os jogadores para formar o time que enfrenta a Venezuela na próxima quinta-feira. Botafogo deu folga ao seu elenco, os jogadores se representam na próxima quinta, até porque o Arthur Jorge vai ficar sem vários jogadores, Na seleção brasileira tem o Luiz Henrique e o Igor Jesus, na seleção da Argentina tem o Thiago Almada, na seleção da Venezuela tem o Savarino, que joga contra a seleção brasileira, o Baixo está na seleção angolana, Gatito Fernandes está na seleção paraguaia, Botafogo perdendo esses jogadores eles voltam. A última rodada das eliminatórias sul-americanas é dia 19. E o Botafogo tem um compromisso importante dia 20 contra o Atlético Mineiro. Esse jogo é em Minas Gerais. Pode ser na Arena Independência ou no Mineirão com portões fechados. Portanto, uma boa notícia para o torcedor alvinegro, para a diretoria do Botafogo, é que o Atlético Mineiro, sendo penalizado, não vai poder contar com a sua torcida. E o Botafogo pode, quem sabe, aí jogar um pouco mais à vontade contra o Galo Mineiro. O Botafogo tem jogos difíceis
Para você ter uma ideia, a decisão da Libertadores é dia 30 e no dia 26 o Botafogo joga contra o Palmeiras em São Paulo. Pode ser a decisão do Campeonato Brasileiro. Então são jogos importantes que o Botafogo tem. O Botafogo tem agora Atlético Mineiro, terá o Vitória e terá o Palmeiras antes da decisão da Libertadores. Então são jogos que podem decidir o título brasileiro. O Botafogo pode jogar a Libertadores já praticamente como campeão brasileiro. Então, o técnico Arthur Jorge deu folga para todo mundo. Os jogadores se representam apenas na quinta-feira para começar os trabalhos, realizar os trabalhos visando o jogo contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Não será na Arena MRV, com certeza. A equipe do Fluminense também, dando folga aos seus jogadores. O Fluminense jogou contra o Internacional, perdeu 2-0. O Mano Menezes deu folga para os seus jogadores no domingo, né? Fizeram um trabalho leve no domingo e folga até a próxima quarta-feira. O Fluminense, que tem jogo difícil contra a equipe do Fortaleza, o jogo será programado no Maracanã. Dificílimo, hein? Já que o Fortaleza briga pelo Campeonato Brasileiro ainda e o Fluminense briga para não cair. Olhando para baixo, tem 37 pontos, está na 16ª colocação, mas olhando para baixo, já que a situação é perigosa do tricolor carioca. O presidente Mário Bittencourt dizendo que não fala em transferência do Arias. Dificilmente o Arias iria para o Cruzeiro. Se sair do Fluminense no final da temporada, vai para um clube da Europa. Não quer que o Arias vá para o Cruzeiro, fortalecer o Cruzeiro. E o Fluminense também tem vários contratos a serem encerrados, como o Felipe Melo, alguns jogadores e tal. E o Felipe Melo dificilmente permanece no Fluminense. Diogo Barbosa é dúvida, né? Com a saída do Marcelo, Diogo Barbosa passa a ser a principal peça de reposição do elenco. Então pode ter o seu contrato renovado. Eu esqueci de dizer também que no Flamengo vários jogadores também estão com contrato encerrado, principalmente o Davi Luiz. Davi Luiz, que é uma das lideranças do Flamengo, tem contrato encerrado agora, dia 31, e a diretoria do Flamengo vai dar carta branca para saber, para o Davi Luiz, aliás, o Felipe Luiz, dizer quais jogadores que ele quer contar, com quantos jogadores e quem ele gostaria de ter como reforço e quem ele dispensaria nesse final do ano. Então o Davi Luiz tem um contrato encerrado também no dia 31 de dezembro. Fluminense dando folga aos seus jogadores e volta a treinar na próxima quarta-feira, visando o retorno do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama também vai aproveitar esse período aí sabático para recuperar Felipe Coutinho, recuperar também o Payet. Jogadores estão com musculatura, problemas de musculatura, cansaço muscular, Verratti também, então o Vasco vai procurar esse tempo para poder recuperar esses jogadores visando o retorno do Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco da Gama que precisa, são 5 jogos que restam no Campeonato Brasileiro, o Vasco precisa de 4 vitórias para conseguir uma vaga, pelo menos numa pré-Libertadores. E esse é o lema, né? Essa é a meta do técnico Rafael Paiva, recuperar os seus jogadores para que o Vasco volte e pense em vitórias, recuperando o Payet, recuperando o Coutinho, recuperando também o atacante Verratti. Portanto, meu caro Belém Júnior, essas são as principais informações aqui diretamente do Rio de Janeiro. Amanhã tem Flamengo e Atlético Mineiro. Hoje o Felipe Luiz vai relacionar os seus jogadores. Amanhã a gente fala mais dessa partida e quem vai jogar pelo lado do Flamengo. O Milito já disse que pelo lado do Atlético é força total, já que o Atlético precisa ir muito desse resultado da vitória para pontuar no Campeonato Brasileiro. Um abraço para você, Belaí, um abraço para todo mundo ligado no Bronca Pesada da TV Cidade. Amanhã volto. Até amanhã. Belaí Júnior.